Ô! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de bosses. Nesse vídeo eu vou mostrar quais bosses diários que eu faço e quais compensa fazer. Então, para quem estiver gostando dos vídeos, galera, sempre deixa o seu like e seu comentário para fazer a plataforma do YouTube entender que meu vídeo é relevante e divulgar para mais pessoas. É bem rápido e de graça, assim vocês me ajudam muito. Quem ainda não for inscrito, se inscreva, e para quem se tornar membro do canal, além de fazer parte do grupo VIP e ficar em contato comigo sempre que quiser, se vocês cadastrar também no site do Moedas, pelo meu link da descrição, estarão concorrendo a sorteio de Tibia Coins. Sem contar que no Moedas é o jeito mais rápido, simples e seguro de comprar e vender Tibia Coins. O custo para virar membro e ajudar o canal é o preço de um cafezinho no mês. Fora que se você ganhar no sorteio não vai gastar nada, porque vai pegar de volta e ainda ter lucro. Para quem der sub nas lives, também terão esses mesmos benefícios. O link da live se encontra na descrição também. Bora pro vídeo! Para quem não viu, galera, esse foi o último vídeo que eu postei no canal. Quem não assistiu ainda, dá uma conferida lá que com certeza vocês vão gostar. Galera, dá para fazer vários bosses solos. Mas hoje eu vou dar minha opinião dos que eu faço e quais compensa fazer. Vou falar também o level recomendado para cada um. Eu vou começar pelos boss de Port Hope. Para fazer eles, precisa ter feito a Fister of Souls Quest até a parte desses bosses. O caminho deles, galera, é bem perigoso e tem que tomar cuidado ao sair do boss, porque pode acabar ficando trapado com um tanto de monstros que tem no local, que são aqueles ETzão. Os Lost Souls. O melhor elemento para usar nesses boss são gelo. O primeiro que eu matei foi o Nas Demin. Esse boss, galera, ele não é tão forte, mas tem bastante vida e para vir aqui com segurança é bom vir acima do level 400, por conta do caminho ser perigoso. O melhor loot dele é a Pair of Nightmare Boots, mas sempre vem alguns loots de 10k nele, então geralmente você lucra entre 20 a 50k por boss. Logo após ele, a gente vai para o próximo que fica aqui perto, que é o Irgix The Flins. Esse é um pouco mais forte que o primeiro, mas é de boa fazer também. Basta tomar cuidado com a reta dele. De resto, galera, é praticamente a mesma coisa. O melhor loot dele também é a Pair of Nightmare Boots, e também o lucro geralmente é entre 20 a 50k. Saindo dele, toma bastante cuidado, porque vocês viram o tanto de monstros que tem ali fora. Se tomar uma trap ali, é meio caminho andado para o Temple. E por último, galera, vamos enfrentar o Vok The Frick, que é o mais forte dos três, mas que também não foge muito do que os outros são. E o seu loot e lucro também é igual aos outros dois, sendo o melhor loot a Pair of Nightmare Boots. Para quem puder, galera, sempre faz esses três bosses porque vale a pena. Eu particularmente não faço eles mais por conta do tempo. Hoje em dia eu sempre estou fazendo alguma coisa no game, então para mim ter mais tempo eu prefiro deixar de lado algumas coisas, sendo uma delas esses bosses de Port Hope. Esses boss, eles podem ser feitos de 20 em 20 horas. Saindo daqui, galera, a gente tem o boss Croazur em Feiriste, que é para quem é level menor. Já dá para vir nele no level 150 se vocês tiverem um acesso de Feiriste. Basta ir na Cave das Boquinhas até o final e entrar no teleporte. Esse boss é bem fraco e tem pouca vida. Esse é outro boss que eu não faço mais por questão de que não dropa nada de raro nele. Mas para quem gosta de fazer boss, vale a pena fazer por ser fraco e rápido, sem contar que esse boss pode ser feito de 2 em 2 horas. Os melhores loots dele são a Nightmare Blade, o Gold Token e o Silver Token. E assim, galera, eu só não faço mais o Croazur porque eu já fiz muito esses bosses. E hoje em dia eu migrei para outros, então para quem for até uns level 250, acredito que seja uma boa fazer ele sempre que der. Qualquer lucro a mais é bem-vindo. A partir daqui, galera, começa os boss que eu faço todos os dias, começando pelos de Cormaia, os Ueres. Em Cormaia eu só faço 2, mas eu vou mostrar todos os 5 que tem lá.
Para fazer esses boss do Zueri, precisa ser pelo menos level 130 e fazer a quest The Curse Spirits Quest. Todos os 5 bosses daqui são bem fracos e não apresentam perigo. O primeiro que eu faço é o Black Vixen, que tem a chance de dropar como um dos melhores loots a Wolf Backpack e a Foxtail, que serve para domar a Manta Rei. Esse item no meu server custa mais de 6kk, galera. Com certeza é um boss que vale a pena fazer, porque se der sorte você tá feito. O segundo que eu faço também se encontra em Cormai ainda, que é o Shadow Pelt. Ele é o mais forte dentre os Zueri, mas ainda assim é bem fácil de fazer. O melhor loot dele é o Wolf Backpack, além de outros itens que não são muito caros. Os outros 3 bosses ficam localizados aqui na mesma caverna, porém já é do lado de Edron. Esses 3 próximos eu não faço, galera. O próximo então é o Sharp Claw. O melhor loot dele é o Wolf Backpack também, além de outros itens que não são muito caros, mas é aquilo que eu falei. De 20 em 20k vai fazendo volume. Logo após ele vem o Dark Fang, que fica no mesmo andar. O melhor loot dele também é o Wolf Backpack, além de outros itens que não são muito caros. E de verdade, galera, o caminho é bem mais difícil que o boss. Eles são bem fracos mesmo. Então clica no mapa e deixa o Shari. Por fim, galera, vem o Bloodbath, que também dropa como melhor loot a Wolf Backpack, além de outros itens não muito caros. Todos esses boss de Zueri, eles podem ser feitos de 20 em 20 horas. Com certeza dá para aproveitar bastante esses bosses. Acabando eles, vamos para a reta final de bosses solos, que para mim, esses últimos 5 são os melhores. Então, saindo daqui do Zueri, tem outros 4 bosses que faço, que são bem rápidos e valem a pena, que são os bosses do Zueri Lions, lá em Darasha. Para fazer esses bosses, precisa fazer a quest An Ancient Field. Eu tenho o vídeo dela no canal, para quem quiser ver. E todos os boss são bem fracos também e podem ser feitos a partir do level 250, que é o recomendado da quest. Mas se der para vir antes, é tranquilo também. O problema é só o caminho, assim como nos Lost Souls de Port Hope. Todos os boss daqui apanham bem de gelo e são bem fracos. O boss do norte é o Irkas Blue Scales. Ele dá vários loots interessantes, como por exemplo a Magic Plate Armor, a Jade Hammer, a Demon Rage Sword, o Assassin Dagger e o melhor, que é o Red Silk Flower, que serve para domar o Right Lion, entre outros itens. Esses 4 bosses ficam um do lado do outro, então é bem rápido de fazer. O boss da direita é o Isres Yellow Eyes, que podem dropar a Giant Sword, Skull Helmet, Hal Watermelon Tourmaline e Red Silk Flower, entre outros. O boss do sul é o Utua Stone Sting. Seus melhores loots são a Crystal Mace, o Demon Shield, o Fistion a Stick, que serve para domar o camelo, Magic Plate Armor, Skull Helmet, Hal Watermelon Tourmaline e Red Silk Flower, entre outros. E por último, o boss da esquerda, que é o Catex Blood Tongue, que pode dropar praticamente as mesmas coisas que eu falei dos demais, sendo o melhor o Red Silk Flower. Todos esses boss podem ser feitos de 20 em 20 horas. E por último, galera, a Scarlet, que eu tenho um vídeo só explicando sobre ela. Eu vou deixar na descrição o vídeo da quest An Ancient Field e o vídeo da Scarlet para quem quiser assistir. No mais, galera, daria para fazer Oberon e Drume solo também, mas eu não recomendo, de verdade. Pelo menos para Knight não, para as outras vocações sim. Para quem joga de Knight e praticamente sem ninguém e não tem um amigo para ajudar, aí para esses casos em específico compensa ir fazer o Drume e o Oberon solo. Mas o ideal é ir pelo menos com mais um amigo, sendo de qualquer vocação. Por que eu digo isso? Simplesmente porque não importa se você vai solo ou em 5 pessoas.
o loot será o mesmo para todo mundo. Então para que gastar à toa e demorar para fazer, sendo que pode fazer sem gastar nada e rápido? E o mais importante, sem risco. E detalhe, galera, tem muita gente que vai falar: ah, mas tem que dividir o loot. Na verdade não, tudo é questão de conversa. Eu faço todos os dias o Drume, Oberon e o Faceless. Todos eles combinamos de ser loot individual, independente de quantas pessoas estiver. Portanto, não tem discussão e se cair o loot, você pode soltar o grito que é teu. Preferimos assim, mas vai de cada um. No mais, galera, já teve gente que me perguntou sobre os outros bosses solos, como o da Grave Danger, por exemplo. Não compensa, galera. Se for fazer esses boss, faça em equipe. Gasta menos e faça mais rápido. Bem melhor para todo mundo. O loot vai ser o mesmo. Aqui na Scarlet é o único boss que vale a pena fazer solo, por conta de que quanto mais gente tiver, pior é pro EK ou para quem for usar a armadura dela, pois tem a chance de levar o hit ou alguém trollar. Então esse boss em específico eu só faço solo. Ou então, se for fazer em mais gente, combinem quem que vai fazer a estratégia e o restante dá uns hits nela e pula fora do teleporte, pegando o loot depois. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer, hein, galera? Então quem puder, fortalece aí virando membro aqui no YouTube ou então nas lives com a Prime. Conto com sua ajuda no like e no comentário. Tinha muitas pessoas pedindo esse conteúdo, então espero que tenham gostado e que ajude a tirar as dúvidas de muitas pessoas sobre quais bosses fazer. Quem quiser jogar em servidor vazio e sem lag, testa aí os serviços do Exit Lag ou do NoPing, com o link da descrição, que vocês não vão se arrepender. Então um forte abraço aí pra vocês, galera. Tamo junto e é nóis. Valeu, fui!